Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto fascinante. Como práticas muito antigas, que a gente chama de rituais, podem dar uma forma totalmente nova para nossa identidade e para nossa fé hoje em dia. A gente vai ver como eles são muito mais do que só cerimônias. Eles têm o poder de literalmente cravar significado bem fundo na gente. E para começar, vamos direto ao ponto com essa pergunta aqui. É uma pergunta muito forte do Richard Twiss, um membro da nação Sicangu Lakota. Ela já bota na mesa o conflito central que muita gente sente. Aquela tensão entre quem a gente é culturalmente e a nossa fé. É o ponto de partida perfeito para a nossa conversa. A história do Richard é a de alguém que se sentiu espiritualmente sem casa, sabe? Quando ele se tornou cristão, falaram para ele cortar o cabelo, se vestir de um certo jeito, basicamente se encaixar no molde do que a cultura dominante achava que era um bom cristão. Ele sentiu que precisava escolher. Ou ele era 100% cristão, ou ele era 100% nativo americano, como se fosse impossível ser as duas coisas. E essa experiência do Richard, na verdade, aponta para um problema bem maior. Para muita gente, as estruturas de fé do Ocidente, que focam muito nas crenças, no que acontece depois da morte, elas não dão conta das questões mais urgentes do aqui e agora. E isso acaba deixando um vazio. Para a gente entender melhor esse vazio, a gente vai recorrer a um antropólogo chamado Paul Hibbert. Ele criou um conceito que, olha, é uma ferramenta incrível para diagnosticar essa desconexão espiritual. Ele chamou de a lacuna do meio excluído. E aqui nesse slide a gente consegue ver o problema de forma bem clara. Na estrutura ocidental, à esquerda, é como se a gente tivesse dois andares. Embaixo, a ciência, que lida com o que a gente pode ver e medir. E lá em cima, a religião formal, que fala do céu, da vida após a morte. Mas o Hibbert percebeu que muitas culturas, como a do Richard, têm um andar essencial bem no meio. Um espaço que lida com as forças invisíveis que afetam a nossa vida hoje. E é exatamente nessa lacuna do meio que moram algumas das perguntas mais humanas que existem. Perguntas sobre por que uma coisa ruim aconteceu, como tomar uma decisão importante, como se proteger, como ter força para superar um problema. Se a fé não dá a resposta para isso, as pessoas vão procurar em outro lugar. E os rituais, veja bem, são uma das ferramentas mais poderosas para preencher essa lacuna. Então, o ponto principal é esse. Os rituais são a linguagem que as culturas usam para conversar com essa lacuna do meio. E para entender os rituais, a gente precisa primeiro entender as pecinhas que formam eles, os símbolos. A definição parece simples, né? Mas ela é muito profunda. Um símbolo é como um portal. É algo físico, que a gente pode tocar, cheirar ou ver, que nos conecta com a realidade que é invisível, com a verdade maior. É aqui que a mágica acontece. Os símbolos têm umas propriedades incríveis. A primeira é a condensação. Pensa assim, um único símbolo pode guardar vários significados dentro dele. A sálvia queimando, por exemplo. Para o povo Lakota, aquele cheiro representa purificação, santidade e, como uma senhora falou uma vez, o cheiro do perdão. Um cheiro só, mas um universo de significados. A segunda propriedade é a unificação, que é o contrário da condensação. Aqui, vários símbolos diferentes se juntam para reforçar uma única mensagem bem poderosa. Nessa cerimônia, por exemplo, a sálvia, a pena, o tecido, o cachimbo, todos eles estão gritando a mesma coisa. Atenção, prepare-se, algo sagrado vai acontecer. E isso nos leva à terceira propriedade, que é talvez a mais poderosa de todas, a polarização. Um símbolo consegue conectar dois polos que vivem em guerra dentro da gente. De um lado, o polo ideológico, a nossa cabeça, aquilo que a gente sabe que deve fazer. Do outro, o polo sensorial, o nosso coração, aquilo que a gente quer fazer. Essa frase aqui resume essa luta perfeitamente. O estudante que disse isso estava lutando contra um vício em pornografia. Ele sabia, na cabeça dele, que o corpo é um templo, mas ele não sentia isso no coração. Então ele começou um pequeno ritual diário de queimar sálvia, aquele cheiro, uma experiência dos sentidos, se conectou com a crença dele. Ao longo do dia, o cheiro lembrava a ele de quem ele queria ser, alinhando o desejo com a crença. Ok, a gente já viu as pecinhas do Lego. Agora, vamos entrar num ritual completo para ver como tudo funciona junto. Vamos dar uma olhada na experiência do Inepanap, a tenda de suor, que é uma cerimônia de purificação do povo Lakota. O mais impressionante é que, segundo o antropólogo Arnold van Gennep, quase todos os rituais do mundo seguem essa mesma estrutura de 3 estágios. Primeiro, a separação da vida normal. Depois, a entrada no espaço de transição, onde a mudança acontece. E, por fim, a reincorporação à sociedade,
só que de um jeito diferente. No NIPI, a separação é muito clara. As pessoas tiram as roupas, deixam o status do lado de fora e entram num espaço pequeno e escuro. A transição é super intensa. Escuridão total, o calor das pedras quentes, o vapor, as canções, as pessoas compartilhando dores profundas. E a reincorporação acontece quando a tenda se abre. A pessoa sai para o ar fresco, renovada, para compartilhar uma refeição, se sentindo profundamente conectada com os outros. Esse estágio de transição, esse meio do caminho, tem um nome: liminaridade. É um espaço entre uma coisa e outra. Dentro da tenda de suor, ninguém é rico ou pobre, chefe ou funcionário. Todo mundo é igual, despido de seus papéis sociais. E é isso que deixa todo mundo incrivelmente aberto para uma transformação de verdade. E o resultado dessa liminaridade vivida em grupo é algo chamado comunitas. E isso é mais do que só comunidade. É um laço quase de família que se forma na hora entre estranhos que passaram por uma experiência tão intensa juntos. É um dos frutos mais poderosos de um ritual bem feito. Mas olha, rituais não são só coisa de cultura antiga ou de tenda de suor. A estrutura e o poder deles podem ser resgatados em contextos que já existem ou usados para criar significados totalmente novos hoje. Um exemplo clássico disso é Jesus na última ceia. Ele não inventou um jantar do zero, né? Ele pegou o Seder de Páscoa, um ritual judaico super antigo e cheio de significado, e deu um sentido novo e profundo para os símbolos que já estavam ali. O pão da aflição virou seu corpo, o vinho da redenção virou o seu sangue. Ele mostrou como é possível ressignificar um ritual de forma poderosa. E quando um ritual não existe, a gente pode criar. O autor do nosso material de base percebeu que não tinha um rito de passagem claro para o filho dele se tornar um homem. Então, ele criou um. Uma viagem de moto, conversas sobre responsabilidade e um canivete suíço como o símbolo dessa transição. E a prova de que o ritual funcionou é essa história. Anos depois, quando a segurança do aeroporto quis confiscar o canivete, o filho ligou para o pai e insistiu para ele voltar e pegar. Não era só um canivete. Era o símbolo da sua masculinidade, uma lembrança física de um momento que cravou significado nos ossos dele. O ritual deu certo. Agora que a gente viu todo esse poder dos símbolos e dos rituais, a análise nos convida a virar essa lente para as nossas próprias vidas, nossas famílias e comunidades, com algumas perguntas para a gente pensar. A primeira pergunta nos faz olhar para as nossas raízes. Vale a pena pensar: que práticas locais, às vezes esquecidas, poderiam ser resgatadas para dar um novo sentido às transições e aos desafios de uma comunidade? Pode ser uma tradição antiga da cidade ou um costume de família que se perdeu. Agora, vamos voltar para aquela ideia da lacuna do meio. Quais são as questões urgentes do aqui e agora, na vida de cada um, que parecem não ter um lugar para serem tratadas? Talvez a ansiedade antes de uma decisão, o luto por uma perda, a luta contra um hábito ruim. A pergunta é: como um ritual, mesmo que pequeno, poderia trazer força e sentido para essas áreas? Muitas vezes os símbolos mais poderosos já estão à nossa volta, só não olhamos para eles desse jeito. Uma aliança de casamento não é só um anel, é símbolo de uma promessa. Uma refeição em família é mais do que comida, é símbolo de união. Como que esses objetos e ações do dia a dia poderiam ser usados de um jeito mais intencional para conectar aquilo que a gente acredita com aquilo que a gente sente? E por fim, fica a reflexão sobre as grandes mudanças da vida que a nossa cultura moderna meio que deixa passar em branco. Mudar de cidade, começar um curso novo, se aposentar, até mesmo superar um momento difícil. São transições enormes que muitas vezes não têm um marco. O desafio é imaginar, se fosse possível criar um ritual para um desses momentos, como ele seria. O que poderia ser feito para marcar essa passagem e dar a ela um significado mais profundo? E a gente termina com essa imagem. A história conta que uma menina queria muito ver um hipopótamo. Para enxergar melhor, ela subiu no que ela achava que era uma pedra, sem perceber que estava em cima do próprio bicho. Muitas vezes é assim com a gente, né? As ferramentas mais poderosas para criar significado, os rituais, os símbolos, as histórias, elas já estão na nossa cultura, bem debaixo dos nossos pés. A questão é: será que a gente vai conseguir reconhecer?